diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Eu vou pregar nesta manhã sobre o amor que nos constrange. Podem assentar, irmãos. O que foi que Paulo quis nos mostrar aqui, ou ensinar, quando ele disse: o amor de Cristo nos constrange? É óbvio que a lição está bem enquadrada dentro do contexto. E nós precisamos aprender isso aqui. O que Paulo quis ensinar, queridos irmãos, foi o fato que, se Cristo morreu por todos, então todos morreram. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ora, se o amor de Cristo, ou se a morte dele na cruz envolveu toda a igreja, o amor de Cristo deve constranger toda a igreja. Não é algo somente para o pastor, ou para o apóstolo, ou para um grupo seleto. Porque a morte de Cristo envolveu todos. Então, a redenção é uma história impressionante. Nós lidamos com a morte. A nossa história está vinculada com a morte, completamente contrário aos padrões deste mundo, irmãos. O mundo pensa na vida, nós pensamos na morte. É da morte em Cristo que surge a vida. Um morreu, todos morreram. Um ressuscitou, todos ressuscitaram. Esse é o ensino bíblico. Está vendo aqui? Então estou lançando a base para vocês entenderem que vida cristã não pode ser edificada sem uma base correta, sem uma estrutura sólida da nossa fé. Vamos lá. Foi esse amor do Senhor que impulsionou Paulo a agir como ele agiu com os crentes de Corinto. O amor de Cristo nos constrange. Ele está dizendo para os crentes lá: vocês estão me atacando? Vocês estão dizendo que eu não sou apóstolo? Vocês não gostaram da minha atitude em repreender vocês? Vocês estão me perseguindo por, assim dizer, achando que eu não sou um enviado de Cristo? Pois eu estou falando com vocês porque o amor de Cristo nos constrange. E é bom que nós saibamos disso, irmãos. A igreja é uma unidade incrível. Quando um pastor prega, ele está pregando para toda a igreja. O ensino é para ele e para todos. O mesmo amor que envolveu Paulo, envolveu você também. O amor de Cristo que atingiu a mim, atingiu o Antonino. Atingiu outro irmão, atingiu aquela irmã. É o mesmo amor, não tem diferença. Paulo está dizendo: eu não sou melhor do que vocês. Então eu quero repreender a todos no amor de Cristo. Todo o seu ser, ele consagrou para buscar o bem daqueles irmãos. Voltem para Deus. Então, queridos irmãos, assim os crentes no amor de Cristo devem estar constrangidos, estarem dispostos a dar suas próprias vidas, a fim de que o nome de Cristo seja engrandecido. Nós devemos ser impulsionados pelo amor que Cristo teve por nós. Olha, queridos irmãos, se o amor de Cristo ainda não nos levou a sentir constrangidos, então é fato que nós estamos vivendo em orgulho próprio. Nós devemos viver em profundo amor.
É esse amor de Cristo que leva a igreja a ser como ela é. Cada crente individualmente agindo como deve agir. É fato que se nós estamos vivendo em orgulho contínuo e não mudando nossa atitude, é sinal de que alguma coisa está errada. Uma vida continuamente egoísta faz nos deparar com uma situação terrível que nos espera. O crente deve sempre estar renovando a sua vida nesse amor de Jesus. Contínuo amor de Cristo deve nos constranger a ser o que devemos ser neste mundo enquanto aqui vivermos, irmãos. Se a nossa fé estiver apoiada sobre a rocha desse imensurável amor, pode ter certeza, nós seremos bem diferentes no trato uns com os outros. O mundo está pegando a nós, dizendo, vem para cá. Não vai para a igreja, não. Não leia a Bíblia. Não procure santificar, não. Você está perdendo o que eu tenho para dar. O diabo tem oferecido um mundo impressionante, cheio de promessas, de prosperidades, de coisas abundantes aqui. E vários chamados crentes estão caindo nessa cilada. Nós não fomos chamados para isso, irmãos. Nós fomos chamados para andar rumo ao céu. E enquanto lutamos aqui, devemos estar impulsionados nesse amor de Cristo para ajudar uns aos outros. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos o significado desse termo. A palavra constrange significa ter junto. O que significa isso? O que quer dizer isto? A ideia é que o mesmo amor do Senhor deve nos impulsionar a pensar como Ele pensou. Como Ele agiu, nós devemos também agir. O mesmo amor. Então não há diferença. Não tem uma vida cristã paralela. Não existe isso. Cada crente é crente. Cada crente cumprindo o seu dever. O pastor na sua função pastoral, cada irmãozinho aqui cumprindo o seu dever como crente, na sua casa, dentro da igreja, em qualquer lugar, cada um agindo como deve agir. Por causa de quê? Do amor de Cristo. Então vamos passar às considerações. Em primeiro lugar, o amor de Cristo deve nos impulsionar, deve nos constranger a sermos humilhados. Irmãos, o que cheira neste mundo hoje é o perfume do orgulho do diabo. O que temos hoje é essa parafernália de orgulho. Tanto faz dentro das igrejas e fora das igrejas. Nós temos isso, orgulho próprio. Cada um fazendo o que quer fazer. Ninguém pede conselho. Cada mulher vive como quer viver, cada homem é assim, cada jovem é assim. Não tem mais ministério pastoral, não tem mais consolação, não tem aquele espírito de uns aos outros, um procurando ajudar o outro, encorajar um ao outro na jornada. Não tem, porque está todo mundo empenhado numa só função, o mundo. Nós queremos viver mais. Nós queremos ter dinheiro, nós queremos ir para o cinema, nós queremos divertir, nós queremos comer bem. A vida hoje está desse jeito. Não tem mais interesse em santidade de vida. Não tem mais interesse em seguir, carregar a cruz, consagrar a vida por amor a Cristo. Não tem mais isso. Então o ambiente cristão não é uma companhia de soldados lutando pela causa. Um ferido, sangrando, outro ajudando, encorajando, levantando um ao outro. Não tem mais isso. Acabou. Então nem precisa de pastor. Cada um procura um pastor na internet. Ele vai ouvir a mensagem lá pela internet e vai ficar contente. Está tudo bem, eu estou em casa agora, eu sou crente em minha casa. Não, queridos irmãos, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para a batalha. É para estar juntos, sentindo a presença um do outro ali.
para que o amor de Cristo, que nos envolveu na morte, no sofrimento, morte e ressurreição, impulsione nossas vidas em favor uns dos outros. Queridos irmãos, nós não amamos, foi Ele quem nos amou. Nós não amamos. Eu vejo estas palavras hoje faladas em muitas igrejas, de estar apaixonados por Jesus Cristo. Não existe isso na Bíblia. Nós não amamos Jesus, foi Ele que nos amou. Segue os mesmos princípios da esposa para com o marido, do marido para com a esposa. É o homem que tem que amar a esposa. Ela não. Ela submete a ele. Ela o respeita. A igreja é a mesma coisa. É Cristo que amou a igreja, não a igreja que amou Jesus. É assim, queridos irmãos. Então, baseado nesse amor, fundamentados nesse amor, é que nós amamos uns aos outros. Aí sim, damos-nos uns pelos outros. Foi Ele quem negou a si mesmo. Foi Ele. Foi Ele quem nos comprou. Foi Ele quem veio atrás de nós. Foi Ele que desceu do céu e nos buscou aqui. Então nós devemos nos humilhar, porque se não fizermos isto, se nós não vivemos humildes neste mundo, nós somos vis, malignos, maliciosos em nossas intenções. Nós não temos que dirigir nossas vidas. É o Senhor da glória que deve ser o Senhor de nossas vidas. Então, qualquer orgulho na vida do crente significa que vai vir as chineladas de Deus, por assim dizer. Ele vai tirar o cinto dele e vai nos dar cintadas boas, para que aprendamos a viver humildes na dependência dele. No reino de Deus não tem lugar para orgulhosos, cada um fazendo o que quer fazer. O reino de Deus é lugar de servos súditos do rei. Devemos nos humilhar, porque somente quando somos humildes serviremos para alguma coisa nesta vida. Irmãos, não tem coisa que mais cheira mal às narinas de Deus do que o orgulho. E nós, que viemos do pecado, o que é que nós somos, irmãos? Quando você pega lixo na sua casa e põe no saco e leva lá para fora para o lixeiro levar, aquilo ali explica o que é o homem no pecado, para que ele serve. Na morte dele, leva para o lixo. Não tem valor. Se quisermos ter valor neste mundo, devemos nos humilhar. Porque quando nós nos humilhamos, quando nós estamos aos pés do Senhor, é que a graça nos prepara para sermos úteis aqui. Úteis. Sem a graça, eu não sirvo para nada, irmãos. E se formos crentes, virá disciplina. Porque Deus não tolera um filho dele orgulhoso, vadio, fazendo o que quer na vida. Deus não tolera isto. Se não está vindo disciplina para que nós aprendamos a andar com Deus em santidade de vida, é sinal de que não somos crentes. Pode ter certeza disso. Se está vindo varada na sua vida, se está vindo disciplina rigorosa de Deus, é porque você é crente, você é filho. Então lembremos disso, queridos irmãos. Se não nos humilharmos, pode ter certeza, às vezes Deus nos entrega ao diabo, para que nós sejamos um prato preferido dele. Outro detalhe,
O amor de Cristo deve nos constranger à consagração. Ao meditarmos no fato de que nosso Senhor se consagrou para nós. Ele desceu do céu e todo o seu ser, mente, emoções, corpo, todo o ser do Senhor foi consagrado por minha causa e por sua causa, amado irmão. Devemos consagrar inteiramente a Ele. Nós somos dele. Não é ser crente no domingo, na segunda dizer não sou crente mais, vou viver como quero. Não, é dia após dia, momento após momento. Ele me comprou, eu não sou mais pertencente a mim mesmo, eu sou dele. Então ele vai nos tomar. Veja bem, quando não somos úteis, e se somos crentes, ele nos tira deste mundo. Se não quisermos servir a ele, como devemos servir, ele vai nos tirar. Porque o propósito de Deus em nos deixar aqui neste mundo é para que sejamos servos, humildes, dedicados a ele. Devemos nos consagrar aos cultos, a fim de louvar o Senhor com os irmãos e aprendermos juntos da palavra. Irmãos, reunião dentro da igreja, o propósito é esse. É para que nós estejamos juntos. Humildes. Humildes. A igreja somos nós. Eu devo vir na igreja por causa de fulano de tal, de fulano de tal. Sim, eu devo vir por causa dos irmãos. Eles precisam de mim. Cada irmão aqui precisa um do outro. Então, quando eu falto na igreja, eu estou em pecado na vida. Porque eu não estou considerando os irmãos. Eu não estou lembrando de que eu sou servo dele, para edificá-lo. Constranger é isto. Devemos consagrar também nossos bens. Por que não? Porque Deus nos deu uma casa. Porque Deus nos deu um telefone, um carro, alguma coisa útil nesta vida. Não foi para servir? Ele não prometeu cuidar apenas das nossas necessidades básicas, comida e roupa. Então por que Ele nos deu alguma coisa a mais? Porque Ele nos deu favores que nós realmente nem merecíamos ter. Algo a mais. Nós estamos na jornada, irmãos. Por que Ele deu um carro para mim? Por quê? Porque Ele deu uma casa para mim. Porque Ele deu tudo arrumado para mim. Não foi para servir? E por que eu estou usando para meu bel prazer? Porque eu estou vivendo egoisticamente? Porque eu não estou pensando em servir ao meu próximo? Falta o amor de Cristo? Será que o amor de Cristo não me constrange a agir diferente? Em terceiro lugar, o amor de Cristo deve nos constranger a buscar a salvação dos perdidos? Sim. Paulo foi envolvido pela busca dos eleitos. A nossa vida também deve ser assim. Nós devemos olhar ao redor de nós e ver a multidão toda morta, irmãos. É incrível o pensamento cristão. Quando o filho de Davi morreu, a relação que ele teve com Batseba, antes da morte da criança, quando a criança estava enferma, ele estava chorando. Passou a noite chorando, mas quando ele ouviu que a criança havia falecido, ele levantou e foi se arrumar, foi lavar o rosto, espantou os servos dele. Não era para você estar chorando agora. Ele disse, por quê? Quando a criança estava apenas enferma, eu estava orando, lutando em oração para a melhora dela. Mas agora que ela morreu, o que é que eu vou fazer? Nós pensamos o contrário.
Os crentes oram pelos mortos, choram pelos mortos. Nós, os crentes, fomos chamados a isso, queridos irmãos. Ao nosso derredor tem pessoas mortas em seus pecados. Elas irão para a sepultura e para o lugar dos mortos. E o que é que nós devemos fazer? Nós estamos assim? Você diz, Jesus me salvou, mas que interesse tem você pelos perdidos? A prova é que nós nem interessamos um pouco pela pregação. Deus me chamou para pregar. Nós não interessamos por isso. Se for alguém culto à noite no domingo, bem, se não for, não estou nem aí. Eu vou ficar em minha casa. Vou ficar na boa. Eu não estou interessado. Eu não quero o bem do próximo. Eu não estou interessado na salvação dos perdidos. Eu não estou orando pelo pastor. Não estou lutando com ele. Ele está só. Tem um grupinho em oração. Mas não é todos. Não são todos que estão orando em favor da pregação. Não. Por quê? Eu estou dizendo, eu sou salvo. Vou para o céu. O resto, para mim, não importa. Irmãos, isso é caminhar sozinho. Alguém pintou a cruz no Calvário em cima do monte, no abismo. E alguém tentando segurar na cruz para escapar do perigo lá embaixo. Um pecador buscando em Jesus a salvação. Depois ele fez outra pintura. A cruz, alguém seguro na cruz, com uma mão e com outra tentando segurar alguém. Nós devemos fazer a mesma coisa em relação aos perdidos. Lutar por eles. Lutar incansavelmente pelos perdidos, até que eles venham a Cristo. Queridos irmãos, nós devemos ser crentes de oração contínua. Estamos juntos aqui nos cultos de oração, orando intensamente pelos perdidos. Como Deus vai salvar? Como Deus vai operar se não tem clamor a Ele? O braço dele é forte, mas cadê a igreja orando? Cadê os irmãos interessados? Cadê o povo de Deus unido para isto? Não tem. Então tem um pregador? Tem. Tem a pregação? Tem. Mas falta o clamor da igreja. A igreja unida, pronta para a batalha, pela causa desse evangelho santo. Então, queridos irmãos, é claro que nós não podemos salvar ninguém. Eu não posso levar ninguém para o céu. Mas poder ou desejar a salvação dos nossos semelhantes. Nós também éramos irmãos deles. Nós viemos de Adão como eles vieram. Nós não somos diferentes intrinsecamente. Significa que devemos amar o povo, porque Cristo amou os seres humanos. E como eu não sei quem são os eleitos, eu devo considerar que Deus pode salvar todos eles ao meu redor. Lutar por eles. Cristo se tornou homem a fim de comunicar seu amor aos homens. Cristo nos deu seu amor para comunicarmos o seu amor em favor das pessoas. Ele buscou homens para que fossem salvos e jamais se afastou deles. Cristo foi atrás dos perdidos. Cristo buscou publicanos. Cristo buscou homens que outros não desejavam estar com eles, os religiosos daquele tempo. Ele foi atrás. Ele diz, eu sou filho do homem, se identificando com eles. Esse é o segredo, querida igreja. Quando somos constrangidos nesse amor, nós não nos afastamos. Nós não olhamos com desinteresse para o nosso próximo. Nós não olhamos desprezando o nosso próximo. Nós queremos o bem eterno deles. Nós queremos que ele venha ouvir. Nós queremos que eles desejem ouvir a palavra. Enquanto nós silenciamos, o mal não cala. Enquanto a nossa boca cessa de falar e de orar, Satanás não cessa de falar suas mentiras.
Está cheio de instrumentos do mal espalhados nesta cidade, proclamando mentiras. E nós, silenciosos. Quando somos constrangidos nesse amor, nós queremos dar o nosso melhor. O nosso melhor. Quantos trabalharam para a destruição do Evangelho aqui? Quantos? Quantos estão trabalhando para não pregar o Evangelho? Quantos? Oh, queridos irmãos, o amor de Cristo nos constrange. Não é o amor pelo pastor Davi Sena, não é o amor pela placa da igreja, é o amor de Cristo. Não o amor por Cristo, o amor de Cristo que nos constrange. Quando somos constrangidos nesse amor, então negaremos a nós mesmos. E esse ato de negar a nós mesmos é o que mais está faltando hoje. Homens de coragem, mulheres de coragem, jovens de coragem, que nega a si mesmo por amor ao Senhor. Negar o seu próprio conforto, seu próprio bem-estar, em favor do seu próximo. O amor de Cristo nos constrange a negar a nós mesmos. Constrangidos por esse amor, que nós oramos com intensidade. Intensidade. Quando nós amamos, nós pedimos ao Senhor para acender o fogo da oração dentro de nós. Nós queremos estar na igreja para orar e não rezar. Nós queremos, irmãos, ser altruístas na oração. Nós não queremos ser meros pedintes. Nós queremos ser ousados na oração. Nós não viemos à igreja apenas para dizer: Deus, eu estou precisando de um emprego. Deus, eu estou precisando que meu filho seja curado. Traga esses pedidos. Mas venha para ser altruísta, corajoso. Seja assim na sua casa. Rasgue seu coração perante Deus. Pranteia perante Ele. Peça a Ele, corajosamente: Senhor, envolva meu ser. Essas almas vão perecer. E eu estou parado aqui. Eu não doei meu ser a Ti. Tudo que eu tenho por amor ao Senhor e pelo amor aos perdidos. Eu não fiz isso ainda. Ore com intensidade. Põe fogo no seu coração, querido irmão. Para orar. Para suplicar, para interceder em favor dos outros. Nós estamos vivendo uma época terrível. O mal está assolando o nosso país, nossa cidade, não só aqui em Ribeirão Preto, mas no país inteiro. Nós vemos as assolações do mal. Jovens entregues à droga, famílias destruídas. Meninas se transformando em prostitutas. A mentira espalhando seu odor terrível por todo lugar. E nós, parados. O que nós estamos querendo? Servir ao Senhor? Ou queremos um clube para passear? Onde eu possa me divertir religiosamente? Estamos dispostos a morrer para que outros possam viver? Estamos dispostos a isso? Da nossa própria vida para que outros possam viver? E quando nós damos de nós mesmos, é assim que vivemos. O segredo de viver é morrer. O segredo de morrer é fazer o que o mundo faz. Tentar viver. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa igreja, do nosso povo, para que esse versículo desperta nossos corações
para darmos de nós mesmos, por amor uns dos outros. Nunca falhar nisso, irmãos. Porque, caso contrário, nós não teremos igreja. Vamos encerrar com a palavra de oração.